Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este primeiro domingo da Quaresma do ano B. Nós temos como primeira leitura o texto que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 9, versículos de 8 a 15, que nos diz assim: Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança, nunca mais nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas suas águas toda criatura. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos então entender a dinâmica dessa primeira leitura, né? Muita gente fica sem entender o porquê a questão do arco-íris, porquê essa questão da aliança, o que é que isso quer dizer, e inclusive o que é que isso também tem a ver com a época da Quaresma. Eu acho que essa é a grande pergunta que muita gente também tem se feito. Vamos lá então entender. Primeiro, é importante que você saiba que nas religiões antigas, né, ali na época do Oriente Médio, enfim, antigas mesmo, você tem uma visão de um Deus que é distante do povo. Então é um Deus que não faz aliança com o povo, é um Deus que não tem contato com o povo, é um Deus que muitas vezes ele trazia maldades para as pessoas. Essa visão de um Deus que realiza aliança é muito estranha. E a palavra aliança, que é usada dentro do termo hebraico, que é o idioma original do escrito do Gênesis, é uma terminologia que tem a ver justamente com aquela pessoa que era grande, que era rico, que era poderoso, e que ele estava buscando proteger aqueles que eram menores e vizinhos seus contra inimigos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho muito dinheiro, eu quero proteger o meu vizinho, que ele está sendo ameaçado por inimigos, então eu ia lá e proteger aquela pessoa. Então a expressão aliança, ela sempre tem a ver com a expressão de proteção, de cuidado. E aí, quando a gente olha para a questão mais uma vez das divindades, não se tinha muito divindades que faziam aliança com o povo. Eu já falei em outros vídeos aqui, a gente pode ver inclusive dentro da mitologia grega, muitas vezes a visão de um semideus, que era o quê? Era um deus que vinha lá do céu, tinha relações com seres humanos, relações sexuais com mulheres, por exemplo, e ele deixava aquela mulher a Deus dará. Então, o filho dela seria um semideus, mas ele não cuidava geralmente dos filhos. Então, existiam muitas realidades assim dentro da crença daquele povo. E aí, ao mesmo tempo, o arco-íris, naquele tempo, ele era sempre visto como, muitas vezes, com uma visão muito negativa. Por quê? Você tinha a compreensão quando aparecia um arco-íris, né? Podia indicar ou a finalização de um tempo de chuva ou o início de um tempo de chuva, era assim que o povo enxergava. Então, muitas vezes, automaticamente os trovões eram vistos como espadas ou flechas enviadas pelo Deus daquele povo para a terra. Então, muitas vezes se tinha medo, porque os raios, eles traziam muitas vezes, obviamente, incêndios, destruição de propriedades e por aí vai. E aí, juntando tudo isso, a grande pergunta é: o que é que então o livro do Gênesis quer falar sobre toda essa dinâmica? Primeira coisa, Deus estabelece uma aliança com Noé e sua descendência. É Deus quem tem iniciativa. Não é Noé que tem, não é o povo que tem, mas é Deus quem começa. É Deus quem parece-nos que quer precisar da humanidade. Embora Deus não precise da gente. Mas Deus quer elevar a nossa dignidade. Deus quer estar junto conosco. Primeira coisa que vem na nossa visão é essa. Depois ele vai dizer que essa aliança é com todos os seres vivos, com os animais, né? Ou seja, a aliança com Deus não é apenas com a humanidade, mas é com toda a criação, com o cosmos. É uma aliança que vai muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar. E aí, segundo o versículo 12 se fala, Deus então estabelece um sinal dessa aliança. E esse sinal seria esse arco nas nuvens, que é o nosso arco-íris. O arco-íris seria então o sinal dessa aliança. É interessante perceber que o arco-íris ele une céu e terra. Inclusive tem até mitos de que no final do arco-íris alguém pode se transformar em outra coisa. Já escutei isso quando era menor. Então é uma ligação do céu para com a terra. Ou seja, para lembrar sempre que o céu e a terra se unem porque Deus quis, porque Deus teve iniciativa, porque foi a vontade de Deus.
E aí é interessante também perceber que o arco-íris é visto dos 4 cantos da terra, né? Então, quando o arco-íris é colocado, ele é visto em todos os lugares, já que ele fica tão alto. É para poder pensar justamente de que a aliança de Deus ela precisa ser lembrada, ser conhecida nos 4 cantos do mundo. Depois, diz assim, no versículo 15: Eu me lembrarei de minha aliança convosco, e nunca mais haverá um dilúvio na terra. Deus mostra aqui que ele não vai esquecer dessa iniciativa que ele fez, dessa conexão, desta relação que ele tem com o povo. Eu sei, o texto agora está bem esmiuçado. Imagino eu que ficou bem claro o que é que o texto quer dizer. Mas o que é que esse texto tem então a ver com a quaresma? Antes de começar a explicar, quero só fazer aqui 2 comunicados bem rápidos para vocês. Primeiro, é que aqui no link da descrição, o primeiro link, vai estar um grupo de WhatsApp que você pode entrar para participar de uma live que eu vou realizar na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira, não é nessa semana, na próxima, onde nós vamos trabalhar sobre o silêncio dentro da Bíblia. Então, se você quiser entrar neste grupo do WhatsApp, lá eu vou enviar todas as instruções e também o link da live. Prometo que você vai gostar muito, porque vai te ajudar a viver melhor a quaresma. E segundo, é que eu estou lançando oficialmente o curso que eu já tenho anunciado aqui antes, sobre a Lexio Divina. Você que tem interesse, basta clicar aqui no link da descrição que você vai ter essa oferta de lançamento. Corre e participa, e tem um detalhe extra, tá bom? Dentro deste curso vai ter um PDF com 40 dias de meditação com a primeira carta de João, que você inclusive pode utilizar dentro deste período quaresmal. Mas vamos lá, quais são as ligações desse texto com a quaresma? Amados irmãos e irmãs, falando sobre a aliança, é Deus quem quis ter iniciativa, mas muitas vezes a gente não tem essa iniciativa de volta. Mas parece que é uma aliança apenas unilateral, não é bilateral. Então você pode se perguntar, quantas vezes você tem vivido como alguém que não tem essa relação íntima com Deus, que não tem, de fato, cultivado esta aliança, cultivado esta amizade, cultivado esta relação com o nosso Senhor? Segundo, como é que você tem compreendido e enxergado, né, e lembrado sempre da aliança com o Senhor? Será que você tem lembrado sempre de Deus? Ou você só tem lembrado dele quando você realmente precisa, quando está passando por uma situação muito delicada? E por fim também, eu gostaria de colocar que a quaresma, inclusive o Evangelho vai falar muito sobre isso, né? Sobre o pecado da humanidade, as tentações, né? A desordem, a desarmonia, que infelizmente o homem acaba, né, trilhando este caminho por dar o não ao Senhor. Nós podemos pensar em quantas desarmonias existem na nossa vida por causa do pecado. É o pecado quem destrói esta aliança. É o pecado quem deturpa essa aliança. Deus se relaciona conosco não é para que a gente possa usar Deus ou fazer de Deus o que a gente realmente quer. Mas Deus se relaciona conosco para que a gente entenda que Ele é nosso amigo. É por isso que Deus se revela, é por isso que Deus quer estar próximo de nós, que Ele quer ser amigo. Não para que eu use a religião ao meu bel prazer, para que eu use Deus ao meu bel prazer. Então espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês aí na terça-feira, onde juntos aqui no canal vai ao ar o vídeo explicando também o Evangelho deste domingo. Que Deus te abençoe e aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.